Olá, sejam todos bem-vindos a mais um web treinamento do Instituto Jaiduc. Hoje o tema é a sequência, dos 4 treinamentos sobre VANTs e drones que iniciamos lá na semana passada, certo? Então hoje o tema vai ser mapeamento com VANTs e drones a partir de dados obtidos, tá bom? Bom, o instrutor aqui é o Fabiano Cucolo, tá? Ele já ministrou aí, muitos de vocês já conhecem, né, na área de VANTs, cartografia e topografia. Então, o Fabiano vai se apresentar rapidamente, né, e vai contar aí o que preparou para nós e iniciar o treinamento. Então, Fabiano, eu só vou compartilhar aqui a sua tela para que todos possam ver. Me avise aí quando... Eu te aviso assim que você... Ok, estamos vendo a sua tela. Então, Fabiano, seja bem-vindo. E agora, então, é com você, tá bom? Eu volto mais tarde na sessão de perguntas e respostas. Assim que vocês forem tendo dúvidas aí no decorrer da palestra, eu peço que vocês enviem, então, pelo chat, que ao final vamos fazer, então, uma sessão de perguntas e respostas, certo? Fabiano, agora, então, é com você. Obrigado, Ivan. Boa tarde a todos que estão presentes em em um dia que estamos agora, na verdade, chegando na metade dessa sequência aí de 4 web treinamentos. E hoje nós vamos tratar do assunto de extração e modelagem de dados obtidos pelo VANT. Só para recapitular um pouco, na aula anterior, nós mostramos como que é feito o planejamento do voo e a obtenção dos dados do VANT, da aerofotogrametria que eu consigo gerar com ele. E também mostramos um pouco de como que é feito o pré-processamento dessas informações, quando eu descarrego elas no software de aerofotogrametria e gero os produtos para, então, chegar nessa etapa, que agora sim nós vamos pegar aqueles dados brutos e transformá-los em informações. Então, o que nós vamos ver hoje aqui no nosso web treinamento? Quais são os tipos de dados que acabam sendo gerados a partir ali do levantamento com o VANT? Os sensores remotos que são utilizados nesse VANT? Um comparativo disso ou um complemento, na verdade, da aquisição de dados por GPS e a modelagem geodatabase, no ArcGIS. O exemplo que eu vou fazer aqui é trabalhar a vetorização, a criação dos dados usando o ArcGIS. Mas vale salientar que também pode ser feito no QuantumGIS ou em outro software de preferência de vocês, desde que seja um software GIS. Então, isso vale não só para os dados obtidos pelo VANT, mas serve também para dados obtidos de radares, de outros sensores ópticos, no caso de satélites. A única diferença que tem, algumas diferenças que tem entre o uso das imagens obtidas pelo VANT, ou de satélite ou radar, no caso de satélite e VANT, em relação à resolução espacial, ou seja, muito mais detalhada a imagem do VANT. No caso do VANT, dependendo da câmera utilizada, também varia um pouco em relação às câmeras do sensor do satélite. Mas, a grosso modo, para a aula de hoje, nós vamos fazer uma interpretação visual de uma parte da aquisição das informações e uma outra utilizando métodos de análise espacial para fazer a extração. Então, o que podemos gerar de informações? Posso gerar um mapa topográfico, que a gente vai fazer isso na aula de hoje, com extração de curvas de nível. Nós vamos gerar um mapa de uso do solo, mapa de vegetação. Em alguns casos, que eu tenha feições evidentes, mapa geológico, e principalmente posso fazer também cadastros. Então, nós vamos verificar passo a passo como que é feito esse tipo de mapeamento. Salientando que na aula de hoje, a maior parte do serviço será feito verificando através da análise, da interpretação visual e vetorização dos dados. Tá? Na próxima aula, que vai ser a última e encerra essa sessão do web treinamento, nós vamos tratar de processamento digital de imagens. Nesse cursinho especial, aí sim vamos utilizar alguns modelos de automação, uma interpretação dessa imagem de uma outra maneira,
que não é vetorizando manualmente. Mas isso aí fica assunto para a próxima aula. Também eu posso complementar as minhas análises, a minha aquisição de dados, utilizando o GPS de coletores de dados, ou seja, para fazer uma inspeção de campo. Então, se eu quero, ao invés de percorrer a área inteira, eu posso utilizar o GPS para complementar informações, no caso, informações como atributos, etc. Mas isso aqui é opcional, vai depender do projeto que vai ser feito. No caso de hoje, nós não vamos utilizar esse recurso, mas ele é possível. Tá? Bom, vamos lá. Então, introdução e modelagem para dados GIS. Tá? Ficou ambiental aí, mas serve para qualquer tipo de mapeamento. Então, primeiramente, eu quero só recapitular aqui um pouco a noção de como se estrutura os dados espaciais para depois a gente fazer a vetorização em si. Bom, então, a primeira coisa, os dados espaciais eles são organizados em camadas. Esse exemplo está colocado aí. Supondo que aqui embaixo, que está aqui desenhado parque, rio, esgoto, tem o arruamento, tem as casas, seria o que eu vejo na minha imagem obtida pelo Vant. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar as informações por camadas e, consequentemente, vetorizá-las. Um processo muito comum para quem já é usuário GIS que está assistindo, deve estar careca de saber como faz isso daí. E aqui nós vamos dar apenas algumas dicas de como estruturar também o banco de dados para ficar... colocar algumas coisas também relacionadas à topologia nos dados, algumas dicas para melhorar esse processo de vetorização. O uso de ferramentas específicas dentro do ArcGIS e assim por diante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma introdução à modelagem. Ou seja, o que eu tenho que fazer? O que eu quero extrair desse dado? Primeiramente, eu tenho que definir, quando eu faço um trabalho de mapeamento com o Vant, normalmente a gente já vai saber, olha, eu vou fazer um mapeamento porque eu quero fazer um levantamento planimétrico cadastral. Ah, não, eu quero fazer um mapa de uso do solo. Ou melhor, eu quero fazer um cadastro urbano. Ou então eu quero extrair arruamento, quero digitalizar hidrografia. Então, dependendo do tipo do objetivo do projeto, é definido, então, quais são as camadas que eu vou trabalhar e os seus respectivos atributos. Então, por exemplo, o caso que a gente vai fazer aqui, o nosso objetivo é fazer um mapa que representa um levantamento planimétrico cadastral. Que seria o mesmo tipo de informação que eu poderia gerar, por exemplo, a partir de uma topografia convencional, utilizando estação total ou GPS RTK. Também poderia fazer isso daí através de aerofotogrametria convencional, com pares de fotos estereoscópicos, que é o caso com aviões tripulados. Mas nesse caso, como a gente está trabalhando com Vant, a gente vai definir então quais são as camadas que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com curva de nível, no caso do levantamento planimétrico. A formação base é a curva de nível. Depois, eu vou verificar que outras informações eu desejo cadastrar, de acordo com a escala e objetivo do projeto. Nesse caso aqui, nós estamos cadastrando as curvas de nível, curva mestra, vou estar cadastrando as áreas de mata e o arruamento que tem dentro que consigo interpretar ali da imagem. Poderia cadastrar muito mais outras coisas, mas como o nosso tempo é curto, eu vou fechar em alguns desses temas. Então, feito isso, eu parto para o modelo conceitual. Como que eu vou representar essas informações? Como que eu vou chegar até elas? Então, por exemplo, no caso de curva de nível, ela é representada como linha. No caso de arruamento, também é representada como linha. No caso de áreas que representam a vegetação, são polígonos, e assim por diante. Eu defino, então, o banco de dados, e, por fim, eu faço a vetorização. Como que eu vou extrair esses dados? Vai ser algum processo automático? Vai ser vetorização manual? Faço o projeto e implemento em todo o banco. Então, definido aqui o objetivo, qual que é a intenção para fazer o meu banco de dados geográficos, que no caso aqui eu estou citando
o levantamento plano altimétrico cadastral, eu preciso decidir quais são os vetores que eu acabei de citar, quais são os dados que eu vou trabalhar e os métodos que eu vou utilizar. Se eu fosse fazer um trabalho um pouco mais complexo, como, por exemplo, um cadastro urbano, eu tenho muito mais informações para levantar. Eu teria que cadastrar, por exemplo, quadra, lote, área construída, meio-fio, postes, tampa de bueiro, que a gente chama de PV, que é o posto de visita, o nome correto disso, árvores, e assim por diante, N interferências. Ou alguns outros casos de levantamento planimétrico cadastral, que eu tenho que colocar também, se eu for numa área próxima a uma área urbanizada, esses mesmos elementos, além das curvas de nível. Então, eu sempre tenho que escolher quais são os dados e tentar obter o máximo do resultado que foi obtido pelo Vant. Então, os tipos de dados que nós vamos trabalhar hoje são dois. Eu tenho aqui os dados vetoriais, no qual a gente vai obter através de um dado raster, ou seja, dado raster seria, no caso, a imagem obtida pelo Vant, que é uma ortofoto, e o modelo digital de elevação. Tendo esses dois elementos, eu consigo, esses dois elementos, eles estão no formato raster, eu consigo, então, extrair as informações vetoriais. Os tipos de dados que nós vamos trabalhar podem ser no Shapefile ou Geodatabase. Nós vamos trabalhar com o Geodatabase. Mas eu tenho outros formatos que eu posso depois exportar, como AutoCAD ou KML para o Google. Tá? Ficou faltando o nome desse daqui, em verde aqui, ele é o Shapefile, do ArcGIS. Também eu defino quais serão os atributos, né, de cada um dos meus dados. No caso ali de curva de nível, quais são os atributos? O atributo é a cota altimétrica. Então eu tenho que ter ali um campo dizendo para mim qual será a cota altimétrica para isso. Também, no caso de ruas, eu tenho que dizer o nome, posso dizer qual que é o tipo de pavimento, posso dizer, no caso ali, qual que é a acessibilidade, e assim por diante. No caso de vegetação, eu posso colocar a área, posso colocar que tipo de vegetação. Então, são atributos que eu posso construindo conforme eu vou trabalhando a vetorização. E aqui um exemplo, né, que eu estava citando agora, de como identificar as feições e organizar os atributos. Então, quais são as entidades do mundo real? Ruas, tipo de solo, lotes, árvores, curvas de nível, assim por diante. Qual que é a classe de feição? Linha, polilinha, polígonos, pontos. Aí são os respectivos atributos. E assim por diante. Tá? Nós vamos construir uma tabela desse tipo, no formato do banco de dados, antes de começar a vetorizar. Bom, então vamos falar um pouquinho agora, vamos pôr um pouquinho a mão na massa. Primeira coisa, só lembrando da aula passada, quais são os três tipos de dados, os tipos de dados que saem do pós-levantamento do Vant? Esse daqui é o dado que ele gera. Isso, que eu abri aqui no software Global Mapper, são uma nuvem de pontos que representam a imagem no qual o Vant levantou. Aqui é uma das cenas que ele fez. Tá? Se eu aproximar bem, vocês vão ver que uma série de pontos formam uma imagem. Conforme eu vou aproximando aqui. Que característica tem esses pontos aqui? Eles têm uma classificação para cor e eles têm uma coordenada x, y e z. Então, esse tipo de dado, ele, uma vez processado no software que eu apresentei na aula passada, ele gera outros dois tipos, que é o que nós vamos utilizar aqui na aula. Vocês estão lembrados que na aula passada a gente mostrou aquele caso de fazer a ortorretificação da imagem, fazer a limpeza, o processamento. Quando eu termino de fazer o processamento dessa nuvem de pontos, que eu ortorretifico ela com aqueles dados de campo, o que eu vou obter? Vou pegar aqui a apresentação da aula passada.
Então, só para lembrar, aquela composição da nuvem de pontos, como se fosse esse modelo digital do terreno híbrido com a imagem RGB. E aqui em cima, cada um desses parece um balão, cada um desses daqui é onde foi batida uma foto. Então, eu utilizo aqueles pontos de controle de solo para ortorretificar isso e obter, então, dois produtos a partir dessa nuvem de pontos. O primeiro deles